Você está ouvindo o podcast Escola da Vida Maior. Apresentação: Sidney Cabral. Espiritualidade, conhecimento e saúde integral. Para uma vida mais feliz. Muito boa noite mais uma vez. Como sempre, nós temos que iniciar o nosso preparo antes de começarmos o tema. E para que possamos nos preparar, nós nos recolheremos em prece, fechando os nossos olhos, respirando de uma forma que nós possamos dar condições para o nosso cosmo biopsíquico, corpo, mente, os nossos corações, as nossas emoções, os nossos pensamentos entrarem num patamar, num diapasão de conformidade com este que foi pré-formatado pela espiritualidade superiora para este momento, para este nosso encontro. Desta forma, nós inspiramos profundamente, expiramos lentamente, relaxamos o nosso pescoço, o nosso ombro, nossos membros superiores, nossos membros inferiores, para que possamos, a cada inspiração, receber todas as energias benfazejas já preparadas, energias medicamentosas que dão alento, que trazem paz para nós, que nos auxiliam no revigorar das nossas forças para os enfrentamentos que a vida nos sugere. Expiramos e eliminamos tudo aquilo que é de ordem desqualificada, as energias que nós não queiramos mais. E assim nos sentimos mais abraçados e confortáveis, abraçados pelo bom anjo guardião, que sempre está conosco, abraçados pelos guias espirituais deste nosso encontro, deste trabalho espiritual, no qual nos encontramos nesta noite. E assim, mais habilitados para interpretarmos melhor as informações que serão propostas do tema desta noite, que é Espiritismo de Sociedade, nós vamos agradecendo ao Pai de nossas vidas com a prece dominical, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, esse reino de paz, o reino de amor, o reino de justiça e de caridade. Seja feita, Senhor, a tua vontade, não a nossa, seja na terra, seja nos céus. O pão nosso de cada dia, o alimento do corpo e da alma, dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, à medida em que aprendamos também a perdoar aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixes, Pai, cair no erro, não nos deixes cair nas armadilhas da tentação. E livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal, pois Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória sobre este reino imortal, graças a Deus e graças ao Mestre de Luz. Nós vamos prosseguindo assim com o tema da noite. Já o dissemos que se trata de Espiritismo e de Sociedade. Para o desenvolvimento deste tema, então, nós decidimos fazer o seguinte: falar um pouquinho, obviamente, do espiritismo dentro dos nossos templos espiritistas, aquilo que nós observamos, aquilo que nós apreendemos nesta longa trajetória de experiência junto aos nossos confrades, aos nossos irmãos de ideal, adeptos do espiritismo, essa doutrina consoladora. Mas vamos começar, obviamente, abordando o tema sob o aspecto exterior, o espiritismo para a sociedade em geral, aqueles que não são adeptos ainda, que são apenas simpatizantes ou talvez que conheceram o espiritismo por via de uma outra pessoa, em quais condições. Esta via, por via de outras pessoas, queremos dizer aquelas pessoas que buscam o espiritismo por algumas questões particulares. Por exemplo, aqueles que buscam no espiritismo o alívio para dores físicas, o alívio para dores morais ou emocionais, ou até mesmo para a solução, a busca para a solução de questões de ordem financeira, familiar. Também outro grupo de pessoas que buscam o espiritismo, ou buscam
como fonte de inspiração para a vida. Por quê? São pessoas que não têm nenhuma problemática daquela que já descrevemos ou dissemos anteriormente, não tem dores físicas, morais, emocionais, não tem problema financeiro algum. Para quem olha estas pessoas do lado de fora, digamos assim, estas pessoas não têm problemas, porém elas possuem um vazio existencial, algo que lhes traz desconforto, que não é dor, que não é problema financeiro, mas lhes deixa ansiosas, lhes deixam aflitas por algum motivo. Estas pessoas, portanto, precisam de inspiração para continuarem vivendo, para não sofrerem esta dor invisível, esta dor que não se descreve, que não se retrata por nenhuma forma conhecida, nenhuma informação palpável ou mensurável. Estas pessoas buscam, então, inspiração em alguma coisa. Não adianta buscar na diversão, no lazer, porque assim que passa aquele momento esfuziante de alegria, e alegria é diferente de felicidade, alegria é algo momentâneo sempre, a felicidade é algo perene, é uma construção rígida e duradoura. Então passou aquele momento de alegria, de confraternização no barzinho, na festa, ou algo que o valha, as pessoas retomam aquela condição, aquela sensação de vazio. Então elas buscam inspiração, e algumas delas buscam na doutrina espírita, como forma de confortar a sua consciência, ou até mesmo uma busca por uma identidade. Simplesmente elas creem que estarem junto de um grupo espiritista, ou de um grupo qualquer, quando falamos de identidade, mas como estamos falando de espiritismo, elas creem que em um grupo espiritista, elas se identificarão, elas buscam uma identidade dentro de um grupo. Outras pessoas, ou outro perfil de pessoa que busca o espiritismo, são aquelas meramente curiosas. Elas têm a curiosidade sobre os fenômenos que acontecem dentro do espiritismo. Elas já ouviram alguma coisa que lhes aguçou o interesse. Na realidade, o interesse curioso, não o interesse científico, filosófico, para aprenderem, para crescerem. E elas vão até lá para ver se isso é verdade mesmo, se aquilo que ouviram acontece ou é meramente uma conversa jogada fora, como costumamos a dizer. E um outro grupo de pessoas, ou um outro perfil de pessoas, seriam aquelas pessoas que entenderam a mensagem renovadora do Cristo. E para estas pessoas, o Espiritismo é a bússola que orienta a jornada transformadora. Então, para estas pessoas, o Espiritismo se torna a bússola que orienta esta jornada transformadora. Qual jornada? A jornada que foi indicada por Jesus. Entenderam a mensagem do Cristo, ou, enfim, a boa nova, euangelium, que significa evangelho, euangelium do grego, evangelho. Então, entenderam aquilo que está esculpido dentro do evangelho e querem colocar em prática, mas elas sentem que não conseguem sozinhas, elas precisam de maiores orientações. Há então, nestes casos, alguns pontos que elas não entendem. Não são pontos obscuros, porque uma das características do espiritismo é a simplicidade da doutrina. A doutrina é simples, qualquer pessoa pode aprender o espiritismo, se orientar pelo espiritismo, o mais simples, o iletrado, ou o letrado, o doutor, qualquer pessoa consegue, porque não há mistérios, não há nada velado em o espiritismo. Então, estas pessoas que já se apaixonavam pela mensagem de Jesus, pela Boa Nova, vêm com esta proposta de serem guiadas pelas orientações escorreitas que o espiritismo nos propõe. O espiritismo, então, ele não se caracteriza pelo tempo em que o adepto está na doutrina, tá? Mas pelo esforço que este faz para interpretar a doutrina e se modificar conforme os seus postulados. Então, ser espírita, novamente, não exige o saber do mundo, exige
boa vontade, apenas boa vontade, interesse sincero de crescimento. Qualquer pessoa pode, portanto, ser espírita. Nós, então, trouxemos aqui algumas características de pessoas que buscam o espiritismo. Essas pessoas saíram do seio social exterior e adentraram a casa espírita. Mas, se elas não compreenderem a essência da doutrina, e esta compreensão só ocorre quando há um interesse forte e sincero de mergulhar nos ensinamentos através de um estudo profundo, através de troca de ideias dentro deste grupo, para que a interpretação seja refinada e atinjamos a essência doutrinária, não fiquemos apenas na superfície. Se não houver isso, nós não conseguiremos realmente entender do que se trata o Espiritismo. E nos deteremos onde? Nas nossas impressões pessoais, que são meramente pontos de vistas. E quem se detém no ponto de vista não se movimenta para adiante. Então é muito importante termos respeito, porque o respeito é a base do amor. E só quem ama pode ser fraterno, e só quem é fraterno coletivamente consegue crescer, porque nenhum de nós cresce apenas individualmente. De tal sorte que até numa das nossas conversas em grupos de estudo, nesta última segunda-feira, nós cunhamos este exemplo, esta alegoria de que algumas pessoas se impressionam fortemente pelo mobiliário. Esse mobiliário, o que aguça a sua percepção é o verniz brilhante do mobiliário. Quando eu vejo aquele verniz, eu digo para mim mesmo, ou em voz alta, elogiando que belo móvel você tem aqui, que belo mobiliário. Olha que tônus brilhante, que maravilha. Porém, esta pessoa pouco se importa em conhecer ou tentar identificar a essência do móvel, ou seja, qual material foi forjado ou foi manuseado para a construção deste mobiliário. Será uma madeira de lei ou será uma madeira mais simples, um pinus, a mais baratinha? Em o Espiritismo acontece a mesma coisa. Nós temos que deixar o deslumbramento de lado, tanto quanto as nossas impressões pessoais, que são pontos de vistas, para que possamos aprofundar na essência doutrinária. Aqueles que, portanto, veem nas manifestações espíritas, as manifestações mediúnicas, o seu ponto principal de interesse acaba não ultrapassando a superfície do verniz para se aprofundar na essência, como diz um companheiro nosso de doutrina, o Marquinho Cuchiaro, se apropriar do espírito da letra. E assim, esta pessoa não consegue se transformar. Kardec também nos trouxe esta informação, eu creio não, está aqui porque eu deixei separado, está no item 28 de O Livro dos Médiuns, tá? O Livro dos Médiuns, item 28, que ele diz o seguinte: são 4 as categorias de espíritas. Então, eu vou abreviar falando com as minhas palavras para não fazermos uma leitura. Existem os espíritas, que justamente veem os fenômenos espíritas, os fenômenos mediúnicos, a manifestação dos espíritos como seu ponto principal de interesse, mas não veem nenhuma consequência moral dentro da doutrina, dentro da filosofia, da ciência e da religião que compõem a tríade do espiritismo, os 3 pilares do espiritismo. Estes espíritas são meramente os espíritas experimentadores. Ele diz também que existem aqueles outros que não se contentam, aliás, aqueles que não se interessam apenas pelos fatos e compreendem também o aspecto filosófico do espiritismo. Então, eles não se interessam pura e simplesmente apenas pelos fenômenos, mas eles veem o caráter filosófico da doutrina como ponto de interesse, admitem também o aspecto moral da doutrina, mas eles ainda não estão dispostos a praticarem a filosofia e a moral espírita. Ainda se concentram
como espíritas imperfeitos, nos fenômenos ou na fenomenologia espiritista. Existem aqueles também que não se contentam em admirar apenas a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências, convictos de que a existência terrena é uma prova passageira. Tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar na senda do progresso, única que pode elevá-los de posição no mundo dos espíritos, esforçando-se para fazer o bem e reprimir as suas más tendências. Estes espíritas são os verdadeiros espíritas ou espíritas cristãos. E há, por fim, uma outra classe de espíritas, chamados espíritas exaltados. E eu vou ler este trechinho porque é interessante lembrarmos, aprendermos e entendermos. Os espíritas exaltados constituem a espécie humana que enxergam o lado bom das coisas. Mas eles exageram, e o exagero é um problema, quando eles se tornam cegos às questões que o Espiritismo traz. Seria mais ou menos assim. Eles não fazem um julgamento sobre aquilo que acontece dentro do Espiritismo. E por que é importante esse julgamento? Porque o Espiritismo, uma das características é a simplicidade. Como já dissemos, qualquer pessoa pode entender o Espiritismo, mas é necessário que tenha boa vontade para se aprofundar no Espiritismo. Mas, para nós, em particular, a principal característica é a da racionalidade. O Espiritismo se caracteriza pela racionalidade, é uma doutrina racional, onde tudo que nos for apresentado deve ser apreciado pelo crivo da razão. Enfim, para os espíritas exaltados, eles aceitam com facilidade a manifestação e as informações que são trazidas por qualquer espírito, sem sequer questionar se este espírito vem de Deus. Se esse espírito vem de Deus. O que significa? No mundo espiritual, como no mundo corpóreo, existem várias pessoas de caráter, aliás, diferentes. Algumas pessoas com formação moral rígida, sólida, portanto, bom caráter, e outras manipuladoras, e nós as conhecemos. Quando nós desencarnamos, os mesmos espíritos, em sua personalidade, transpassam o portal da vida corpórea para a vida incorpórea em condições semelhantes. Se propuseram a modificação moral, chegarão lá com uma bagagem mais robusta do ponto de vista moral. Se não, chegarão lá com a mesma imperfeição, a má formação do caráter. E existe uma coisa muito importante que nós conversamos essa semana também com alguns companheiros de doutrina, que é a necessidade de nós, neste conhecimento robusto da doutrina, fazermos a interpretação ou a leitura escorreita sobre quem nos traz as informações. Se nós conclamamos ou clamamos a presença de um determinado espírito para nos trazer uma informação, ainda assim nós devemos ajustar a nossa percepção à essência da informação que ele está trazendo, para que somente através disso, através desta análise, nós possamos saber se realmente aquele espírito tem uma proposta séria, coerente, uma proposta que vem, entre aspas, de Deus, ou seja, que atende os desígnios divinos para um trabalho sério realizado dentro da casa espírita. Não é o nome, tá, com o qual ele se apresenta, ou pelo qual ele se apresenta, não é também a designação que ele diz, vim em nome de Jesus, vim em nome, mas sim a essência das suas palavras, das suas informações que vão revelar realmente a personalidade daquele espírito, ou seja, o caráter daquele espírito. E nestas nossas conversas, nós ouvimos algumas falas, e uma fala curiosa foi o seguinte: veja bem,
Eu entendo, eu já participei de algumas reuniões de cunho mediúnico, mas dentro da doutrina espírita, a mediunidade não me interessa nem um pouco. Eu me interesso pela assistência social, por exemplo. Dentro da casa espírita, atender as pessoas necessitadas, oferecer uma cesta básica. Isto é bastante valioso, é claro, mas entendamos o seguinte: Jesus, o mestre por excelência, fez todo um trabalho em vida, além dos seus mais de 30 anos de existência, durante os 3 últimos anos, os 33 anos, durante os 3 últimos anos, ele fez um sacrifício muito grande em prol da humanidade e nos deixou o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, que veio através do Espírito de Verdade. Mencionei Espírito de Verdade porque falaremos um pouquinho mais adiante. E este espiritismo que ele nos deixou, esse legado, foi trabalhado por Allan Kardec por longos 12 anos de trabalho árduo e rígido. O que nós queremos dizer é que o espiritismo tem muito a nos oferecer. E quando nós pegamos apenas uma parcela, uma pequenina parcela daquilo que ele tem a nos oferecer e desprezamos todo um ensinamento dizendo a mediunidade não me interessa, nós simplesmente estamos dizendo, olha, tudo bem que o Cristo fez esse projetinho para nós chamado Espiritismo, mas é desnecessário, para mim isso não é necessário, e não é assim que nós devemos pensar. Uma vez que estamos inseridos dentro de um contexto, e o contexto é o contexto espírita, nós devemos entender o seguinte: olha, tem muito que eu posso aprender em o espiritismo. Qual é o meu dom maior? Eu coloco os meus esforços naquele meu dom, para que eu também consiga multiplicar este meu conhecimento para os outros, mas eu não ignoro o restante das informações que o espiritismo tem a me trazer. Por quê? Seria semelhante. Por exemplo, se os nossos pais, quando éramos pequeninos, vou usar esta analogia porque ela faz bastante sentido. Éramos pequeninos, os nossos pais nos colocavam à mesa para que almoçássemos ou jantássemos com eles, fizéssemos a nossa refeição. Eles colocavam uma determinada porção de alimento no nosso prato. O que acontecia quando nós nos recusávamos a consumir todo aquele alimento que estava, ou metade do alimento, ficando no prato? Eu não quero mais, pai, não quero mais. Para os mais antigos como eu, nós lembramos bem que os nossos pais não deixavam barato. Eles simplesmente diziam, ou você come, ou você apanha, vai comer tudo e não sai da mesa enquanto não terminar de comer. Jesus não vai nos bater, mas a vida há de nos punir por aquilo que nós não aproveitamos nesta vida corpórea. E veja bem, nós estamos aqui na vida corpórea com o único propósito, o propósito de aproveitamento de tudo aquilo que ela tem a nos oferecer. E quando nós nos dizemos adeptos do espiritismo, vale a mesma regra, a regra de que temos que aproveitar o máximo daquilo que o espiritismo tem a nos ofertar. Portanto, não é necessário que eu me torne, por exemplo, eu não preciso necessariamente, porque eu não gosto da mediunidade, a força de expressão, me exercitar constantemente ou habitualmente na mediunidade. Mas é de rigor que eu entenda pelo menos do que se trata a mediunidade, que eu entenda os processos sobre a mediunidade e sobre tudo o mais que a doutrina espírita tem a nos oferecer, sob pena de que, não entendendo, eu me perca no processo. Por que eu haveria, então, de me perder no processo da mediunidade se eu não tenho nenhuma sensibilidade? Simples, porque para o bom estudioso da doutrina, ou para aquele que não é tão estudioso, mas certamente já ouviu uma das questões do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os espíritos interferem na nossa vida, a resposta é sim. De ordinário são eles que vos dirigem, ou seja, habitualmente os espíritos estão a influenciar a todo instante em nossas vidas. E uma outra questão do Livro dos Espíritos, que Kardec também faz o seu questionamento,
Kardec nos traz o ensinamento de que todos nós somos médiums, ressalvadas as devidas proporções ou as devidas faculdades bem mais caracterizadas para a psicofonia, para a psicografia, e outros que apenas conseguem, eventualmente, alguma impressão ou alguma informação que vem por via indireta, ou pela intuição, ou pela inspiração. Então, todos nós estamos suscetíveis à mediunidade, aos efeitos da mediunidade. Portanto, estamos dentro de um processo, e esse processo está esculpido nos ensinamentos espiritistas, de tal sorte que se eu disser só quero ser da área social, atender as pessoas necessitadas, fornecer cestas básicas e mediunidade não me interessa, é um grande erro que nós cometemos. Posso, portanto, entender a partir de agora que eu não preciso necessariamente estar envolvido em tarefas diretamente ou específicas da mediunidade, mas eu preciso entender o processo para que, uma vez inserido neste processo, e todos nós estamos, eu não me perca neste processo. Tá? Então, este também é um aspecto que acontece dentro da casa espírita. Duas coisas acontecem. A primeira que nós relatamos é a percepção de o que é o espiritismo, que varia em 4 características de espíritas, e somente uma delas, a terceira característica, melhor dizendo, é a daquele que é considerado verdadeiro ou sincero espírita, aquele que reconhece as consequências morais, além da filosofia, além da parte científica. Quando falamos da parte filosófica e científica, filosoficamente, nós estamos falando de O Livro dos Espíritos e todas as suas mais de 1000 perguntas e respostas que estão lá inseridas. Quando falamos da parte científica, falamos dos estudos de O Livro dos Médiuns e também do estudo do livro A Gênese. E quando falamos de vida, da vida de relação, estamos falando do aspecto moral que o Evangelho nos traz, e também estamos falando dos aspectos filosóficos também inseridos dentro do livro O Céu e o Inferno, tá? Que nos traz exatamente qual é a dinâmica de ter uma vida terrena, uma boa vida terrena com bom aproveitamento, e a colheita após essa semeadura, ou seja, o que nós vamos obter de útil após uma boa semeadura, ou de prejudicial ou de constrangedor após uma trajetória de má semeadura. Se nós formos, portanto, responder a seguinte pergunta, que é uma pergunta bem comum: para eu estudar a doutrina espírita, por onde eu começo? Nós diríamos: comece pelas obras básicas. Ah, mas qual a obra básica é a mais importante? Eu diria todas elas. Mas qual a obra básica que eu devo começar? Porque eu tenho que começar por algum lugar. Eu diria, essencialmente, 2. O Livro dos Espíritos, que são perguntas e respostas, para que se possa tirar várias dúvidas, aquelas dúvidas que são objeto de curiosidade que nós sempre temos, e o Livro dos Espíritos nos responde a todas elas. Eu tenho absoluta convicção comigo que todas elas, em absoluto, não restará dúvida alguma após a leitura do Livro dos Espíritos. Ah, mas eu não entendi bem determinadas questões que o livro traz. Obviamente, a leitura é uma coisa, o estudo aprofundado é outra coisa. Então, nós sempre recomendamos que vocês que estão a nos assistir e eventualmente ainda não são espíritas ou estão afastados das suas casas espíritas, começaram e se afastaram, ou os problemas de trabalho, de horário, não lhes permitem ir a um templo religioso espiritista, que aproveitem um tempo e a tecnologia que nós temos para fazerem conferências online. Reúna 2 ou 3 pessoas e formem um grupo de estudo. Leiam o Livro dos Espíritos, pequenos trechinhos, durante 30 minutos, não precisa mais que isso. Leiam pequenos trechinhos, 2, 3, 4 questões, debatam entre vocês para que tenham uma percepção unificada, além de abrangente,
porque cada um, segundo o seu entendimento, segundo o seu grau de intelectualidade, de moralidade, as experiências pregressas que já tiveram, serão capazes de fazerem essa permuta, esta troca gostosa e fraternal e conseguirem resolver as dúvidas que uma leitura isolada trouxe até vocês. E este grupo tende a amadurecer com uma proposta de outras leituras, avançando nas obras básicas. Qual o segundo livro? Evangelho segundo o Espiritismo, porque consideramos o Evangelho uma cartilha de bem viver. Todos os ensinamentos que o Cristo nos trouxe estão inseridos em o Evangelho segundo o Espiritismo, a Boa Nova Evangelium, que significa Evangelho, que foi trazida através do escrito de 4 evangelistas e traduzido e interpretado pelos espíritos da falange Espírito de Verdade. Eu digo mais, se o espiritista ou aquele, além do adepto, aquele simpatizante do espiritismo, lesse e interpretasse escorreitamente apenas o prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, e daí nós lançamos a pergunta àqueles que são espiritistas, conhecem o prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo? Alguns ou muitos dirão não, porque nós vamos logo abrindo e queremos as lições mais adiante. Não lemos o prefácio, né? Não lemos o pós-fácio também de um livro, mas o prefácio em si é um ensinamento de O Espírito de Verdade, que é bastante profundo e bastante motivador. E ele diz o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser reestabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Esta mensagem é sobremaneira alentadora, motivadora, nos mostrando que nós não estamos sozinhos enfrentando as dificuldades que a vida nos oferece no dia a dia, que nós estamos alicerçados por uma falange imensurável de espíritos que nos querem apenas o bem. É uma escolha que nós temos a fazer. Então, temos que entender que estamos numa jornada e essa jornada é uma jornada de transformação. O despertamento pode ocorrer, e estávamos conversando com o nosso companheiro Rodrigo agora há pouco, quando falamos que sobre a novela A Viagem, em que alguns dos atores eram ateus, e após trabalharem nesta empreitada, nesta novela, passaram a considerar o espiritismo como uma verdade alentadora. Então o despertamento acontece por qualquer via, porque assim é a vontade de Deus. E estes espíritos operadores da vontade de Deus, eles tratam de nos auxiliar para o despertamento, mas despertar e entrar num templo religioso como o Espiritismo, por si só não basta. É necessário que nós façamos um trabalho árduo, uma busca incessante, aproveitando tudo que o Espiritismo tem a nos oferecer. Essa busca nós costumamos chamar de jornada, do despertamento até a transformação. Ela é árdua, ela é longínqua, mas ela é certa. Então, quando nós começamos a considerar isso, nós consideramos que tudo é importante, desde o Livro dos Espíritos até a última obra, O Céu e o Inferno. Aliás, O Céu e o Inferno, a última obra, são 5 obras, temos que ler tudo isso.
Quantos espíritas, quantos daqueles espíritas que estão agora a nos assistir já leram as 5 obras que nós costumamos chamar de essa coleção de Pentateuco Espírita? Quantos leram as 5 obras pelo menos uma vez nesta longínqua, ou nessa nossa longevidade de 40, 50, 60, 80 anos? Quantos leram apenas uma vez cada uma destas obras? Mas depois eu lanço a outra pergunta. Destes que leram, quantos estudaram profundamente? Veja bem, o Espiritismo será sempre atual enquanto nós não nos apropriarmos devidamente de todos os ensinamentos que ele tem a nos oferecer. E eu me arrisco a dizer que isso demorará alguns séculos, algumas existências entre a vida corpórea e a vida incorpórea. Nós deveremos estudar, 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 compartilhar impressões, entendimentos com estudos em grupo, para que nós possamos crescer em entendimento e em sentimento cada vez mais. Então, o espiritismo de sociedade, nós abrangemos agora a sociedade externa, aqueles que são meramente simpatizantes, mas nunca adentraram um templo espiritista, e também aqueles que estão na caserna, no templo religioso, os adeptos do espiritismo que estão em várias obras, mas que estão, muitas vezes, estagnados em uma única proposta de trabalho, apenas na área social, o outro trazendo a sua participação dentro da mediunidade, porque eu já tenho uma faculdade bem caracterizada de psicofonia, e eu faço isso há muitos anos. Mais uma vez, o tempo de doutrina que um adepto possui na doutrina não faz dele um bom espírita, um verdadeiro e sincero espírita. O que nos faz bons e verdadeiros sinceros, verdadeiros espíritas, verdadeiros cristãos, é o quanto nós buscamos nos aprofundar cada vez mais, não apenas no verniz do mobiliário, mas na superfície, compreendendo a essência da madeira que sustenta aquele mobiliário, ou a madeira que serviu de matéria-prima para aquele mobiliário. O verniz me apraz. Eu tenho tanto tempo de doutrina, 50 anos de doutrina, mas o aprofundamento na essência é o que nos faz transformar, é o que transforma as nossas vidas, a compreensão, a racionalidade, colocando em prática tudo aquilo que eu consegui extrair do texto, espírito da letra. Tudo aquilo que eu consegui extrair dos ensinamentos que a doutrina nos propôs. Eu creio que isto possa servir de ponto de reflexão para aqueles que nos assistem agora, para que busquem uma melhor compreensão, que se entendam como pessoas que já chegaram num certo patamar de entendimento, mas que a jornada não termina aí. A transformação está mais adiante. A cada nova etapa, a cada novo degrau, eu devo começar a mirar, ou seja, projetar as minhas atenções para uma nova etapa. Eu agradeço a participação daqueles que nos assistiram, agradeço ao guia espiritual que nos dirige, concito, portanto, neste encerramento, para que possamos fazer a nossa prece mais uma vez. Fechemos os nossos olhos e, agradecendo profundamente esta noite abençoada, com a prece dominical, mais uma vez, pedimos permissão ao Pai Celestial para concluirmos o trabalho da noite. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, esse reino de paz, o reino de amor, o reino de justiça e de caridade. Seja feita, Senhor, a tua vontade e não a nossa, seja na terra, seja nos céus. O pão nosso de cada dia, o alimento do corpo e da alma, dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, à medida em que aprendamos também a perdoar aqueles outros que nos tenham ofendido. E não nos deixes cair no erro, não nos deixes cair nas armadilhas da tentação. E livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória, por toda a eternidade. Graças a Deus, graças ao Mestre de Luz. Você ouviu Escola da Vida Maior. Apresentação: Sidney Cabral.
espiritualidade, conhecimento e saúde integral, para uma vida mais feliz.